A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero dar continuidade ao que a pastora Vasti falou no vídeo anterior, porque ela falou de jejum, e jejum e humildade andam juntos. Eu vou falar hoje sobre a prática da humildade. E a Bíblia diz que quando nós jejuamos, nós estamos nos humilhando a nossa alma diante do Senhor. E hoje eu quero convidá-la à prática da humildade. Mas primeiro, vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas que não podemos classificar como humildade. Eu quero traçar um contraste entre o que não é e o que é humildade, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Em primeiro lugar, humildade não é pobreza, mas humildade é a simplicidade de reconhecer que a nossa segurança, a nossa confiança não está nos bens materiais. Uma outra coisa, humildade não é negar dons, talentos, virtudes, experiências, mas o reconhecimento e a segurança interior das palavras de Jesus, quando ele diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. É lembrar-se sempre disso. Nós não podemos esquecer que nós somos ramos e que, se não estivermos enxertados, ligados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, nós não poderemos produzir frutos. Isso é a verdadeira humildade, é reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Humildade também não é complexo de inferioridade, mas um sentimento interior de rejeitar a autopromoção, rejeitar a autossuficiência. Isso é humildade. E aí, é importante lembrar também que a humildade, ela é a virtude mais difícil e a mais rara. Porque é uma virtude que não é necessariamente algo para o homem ver, mas para Deus ver. Por isso, humildade não tem jeito de ser fingida. Não dá para você fazer de conta que é humilde. Não dá para interpretar um papel de humildade. Porque quem primeiro percebe se nós somos humildes ou não é aquele que vê o coração. É aquele que sonda as nossas motivações e o nosso coração. Porque a humildade, em primeiro lugar, é para honrar a Deus. Não é simplesmente para nos autopromover. Aliás, não tem autopromoção em ser humilde. Mas a humildade alegra o coração de Deus. Tanto é que nós recebemos essa virtude, dependendo do próprio Deus. De nós mesmos nós não podemos, não somos capazes de produzir humildade. O próprio Senhor Jesus, Ele nos oferece para ser aquele que nos ensina a humildade. Lá em Mateus 11:29, Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora é interessante, eu vejo algumas verdades aí por detrás desse convite de Jesus para sermos ensinados dele, para aprendermos dele a humildade. Primeiro, antes de nos oferecer, para nos ensinar a ser humilde, ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora você pergunta, Lúcia, o que tem a ver tomar o jugo de Jesus e humildade? E eu vou te dizer que tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a humildade, ela é o contrário da soberba. Pensa no tanto de energia, no tanto de esforço que alguém gasta para se mostrar soberbo e arrogante. Em contrapartida, para ser humilde, não precisa de esforço. Basta reconhecer quem nós realmente somos. Então, antes de aprender a humildade, ele convida a receber o jugo dele. Até porque no versículo 30 ele diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então o jugo de Jesus é suave, porque é um jugo de humildade, de não precisar de ficar colocando muita sofisticação, muita coisa para parecer o que nós realmente não somos. E uma outra verdade que eu aprendo nesse convite de Jesus é que a humildade a gente aprende é dele. Ele que é humilde. Ele que, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem. E não um homem qualquer, não um homem rico, um homem habitante em palácios, não. Ele se fez um homem simples,
um homem pobre, um homem que nasceu numa manjedoura, um homem que nasceu entre animais, que viveu entre os pobres e pecadores, porque ele veio para alcançar a todos. Então, esse é aquele que fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Sabe? A humildade de, sendo Deus, não exigir para si a glória de ser Deus, mas lavar os pés daqueles aos quais ele estava ensinando. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso mestre. E é interessante que a gente vai ver que Jesus, ele não nega quem ele é, ele pelo contrário, ele afirma: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o mestre, vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem porque eu o sou, mas nada disso trouxe a postura arrogante nos olhos ou nas atitudes de Jesus, porque ele é humilde e ele nos convida a aprender dele. Uma outra verdade que eu aprendo nesse texto de Mateus 11 é que quando nós aprendemos a humildade de Jesus, nós achamos descanso para as nossas almas. Descanso fala de dependência de Deus, fala de fé, fala de confiança, fala de tá tudo bem, agora eu posso descansar. Quando nós reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos vem dele, nós descansamos, porque nós não ficamos preocupados em nos esforçar para alguma coisa. Só precisamos depender e confiar nele, não é verdade? Agora eu gostaria também, às vezes você está pensando: será que eu sou humilde? Será que eu não sou? E eu quero te trazer algumas características de uma pessoa humilde. Em primeiro lugar, uma pessoa humilde é uma pessoa grata a Deus. A gratidão é característica do humilde. Por que que ele é grato? Porque a pessoa humilde sabe que todos os seus dons e talentos vêm de Deus. Por isso, ela é grata, tem um coração agradecido por Deus ter confiado a ela tanta bondade, tanta coisa, né? Tanta coisa boa. Não fica com orgulho porque fez ou deixou de fazer alguma coisa, mas reconhece humildemente e agradece a Deus por isso. Uma outra característica da pessoa que é humilde é que ela reconhece os seus erros. Ela sabe que não é perfeita, ela sabe que é falha. E a pessoa que sabe que é falha, que é passível de errar, ela não tem dificuldade em admitir os seus erros. E aí eu trago uma outra característica de quem é humilde. O humilde, ele pede perdão. Só as pessoas humildes têm a coragem de pedir perdão, porque isso é uma maneira de admitir que eu preciso do seu perdão, eu preciso ser corrigida naquilo que eu fiz de errado. E aí a pessoa, ela é capaz de pedir perdão para Deus, que é o primeiro ofendido com os nossos erros, né? E também pedir perdão às pessoas que sofreram, vamos dizer assim, as implicações do nosso erro. A pessoa humilde, ela não tem medo, não tem vergonha de pedir perdão. Uma outra característica é que o humilde entende que precisa de Deus. O humilde rejeita toda a autossuficiência. E porque ele rejeita toda a autossuficiência, porque ele depende de Deus, e aí está elogiado ou rejeitado ou criticado, não vai fazer muita diferença para essa pessoa. Ela não vai ficar ofendida se ela receber uma crítica, porque ela é humilde. Ela sabe que tudo o que ela tem ou que ela faz vem de Deus. E ela poderá dizer como Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu tanto sei ser exaltado como eu sei ser humilhado. Tanto sei ter escassez como ter abundância. De tudo e de todas as coisas já tenho experimentado. Tudo posso naquele que me fortalece. Só diz tudo posso naquele que me fortalece quem reconhece que tudo vem de Deus. É como José. A gente vê José em todo o tempo uma expressão de que Deus era com ele. Tanto quando ele era amado pelo pai, recebendo presente especial do pai, quando ele foi vendido pelos irmãos como escravo, quando ele serviu na casa de Potifar como escravo, ou sendo acusado injustamente, ou sendo preso,
ou sendo exaltado, colocado como governador do Egito. Em todos os lugares onde José estava, a gente vê atrelada a circunstância de José a expressão Deus era com ele. Essa expressão Deus era com ele mostra que é alguém que dependia de Deus e que reconhecia Deus em todas as suas circunstâncias. Por isso, em nenhum momento, nem nos momentos de, vamos dizer assim, de vale, quando ele estava lá embaixo, não só na condição de escravo, mas de escravo preso, mas na condição de governador da maior potência econômica da época, governador do Egito. Em qualquer situação, ele reconhecia que Deus era com ele, Deus estava presente. E assim deve ser a vida do humilde. O humilde, em toda circunstância que ele viver, ele vai reconhecer: Deus está nesse negócio, Deus é comigo. E a minha postura, seja de gratidão, ou seja de reclamar qualquer coisa, é uma postura que vai honrar ou não a Deus. Uma outra característica do humilde é que ele não procura glória para si, mas todas as coisas ele dá a glória a Deus. Ele reconhece que Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O humilde também, ele procura servir. O humilde é aquele que está disposto a agradar o outro, a fazer a vontade de Deus. Ele não está procurando benefícios próprios, ele não usa Deus ou as pessoas para tirar proveito pessoal, mas ele busca agradar a Deus. E como ele está buscando agradar a Deus, ele vai servir, porque Jesus disse que entre nós deve ser assim: quem quiser ser o maior, que seja servo dos outros. E essa é a postura do humilde, de servir, mesmo quando o trabalho que ele está fazendo parece algo humilhante. Aliás, uma coisa que eu já ouvi muito, alguns anos atrás, do pastor Marcelo, ele falava muito o seguinte: não tem como humilhar o humilde. Se ele já é humilde, né? Ele não vai ser humilhado. Uma outra característica do humilde é que ele ama e respeita as outras pessoas. Porque a humildade reconhece o valor de cada pessoa, sabe que Deus ama a todos e que ninguém é melhor do que ninguém. Agora, nós precisamos cultivar um coração humilde, porque a Bíblia, ela trata com muita severidade o pecado da soberba. Eu vou te trazer alguns exemplos. Em primeiro lugar, nós vamos ver que lá em Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E em segundo lugar, nós vemos lá em Daniel 4, o rei Nabucodonosor sendo humilhado e sendo colocado como animais para ser alimentado com os animais, com a erva do campo, por causa da soberba. Até que ele reconheceu que o Altíssimo reina sobre os homens e sobre os reinos. E ele dá os reinos a quem ele quer. Um outro exemplo é que tanto Tiago 4:6 quanto Pedro, 1 Pedro 5:5, dizem que nós devemos ser humildes porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Nós precisamos entender isso, porque olha, pensa bem nessa expressão, que Deus resiste ao soberbo. Se pessoas nos resistirem, a gente pode ignorar. Se o diabo nos resistir, a gente pode repreendê-lo. Mas ai de nós se Deus nos resiste. Entende a seriedade que é a soberba? Não podemos ser soberbos, temos que andar em humildade e termos sempre aquele sentimento de que a nossa força, o nosso poder, aquilo que nós podemos, nós somos capazes de fazer, vem dele. Tudo o que temos, tudo o que somos, vem do Senhor. Que você não tenha medo, mas pelo contrário, que tenha a coragem de ser humilde, de buscar a humildade em Jesus. E no próximo vídeo nós vamos ver sobre a prática da vigilância. Precisamos também da prática da vigilância para mantermos a humildade. Até lá, não perca. Jesus te abençoe.